Vamos lá, guerreiro. Vamos lá, vamos lá. Guerreiro. Aí, você já conhece o procedimento, né? Então você entra aí e aí você já convida seus amigos. Beleza? É isso aí, né? Galera bombando, né? Isso é importante. Alô, Taquara. Alô, Brigadeiro Short. Campo Grande, Goitacás. Priscila na área. Natal, estava em Natal, né? Big Field. Big Field, meu parceiro. Thalita tava esperando. Isso aí, né? Galera aí na área. Jackson Ruim. Vamos jogar duro, né? Arroba Café com Penal. Café com Penal sempre na área, né? É isso aí. Delta ali, Jacarepaguá. Minas Gerais. Bomba de corações. Guerreiro, senta o dedo nesses corações aí. Senta o dedo nesses corações, porque quando eu começo aqui, aí você só fica escrevendo, né? Eu tô lá atrás nos corações. Estou lá atrás, né, nos corações. Bomba, bomba de corações. Isso, pô. É isso aí. Vamos lá então? Vamos lá então, né? Vamos lá então, vamos lá. Delta Fox Adelante na área. Tem uma galera na área aí, né? Beleza. Prof, esperando você aqui em outubro, Cuiabá. Cuiabá, né? Dia 7 de outubro, né? O nosso aulão em Cuiabá. E no dia eu vou em Cuiabá agora, na verdade, né? Dia 17 de agosto vou a Cuiabá, né? E depois, em outubro, eu volto também. A galera do Espaço Campos aí, ó, Asa Sul, né? Jogando muito duro, né? Eu nem peguei pesado com eles do jeito que eu vou pegar aqui hoje. Peguei leve lá, quando eu tratei da territorialidade, mas é bom que eles irão completar o caderno aí. Beleza, então Alfa Zulu, né? Joga um Alfa Zulu aí. Show de bola, né? Pessoal, então olha só, aviso importante. Semana que vem vai virar o lote lá do aulão Adelante, delegado de Mato Grosso do Sul. Semana que vem vai virar o lote, não é isso? Lá do aulão Adelante Mato Grosso do Sul. Você tem que correr lá, né, e fazer a sua inscrição no site www.adelante.net.br www.adelante.net.br. Olha, português vai definir essa prova, hein? Eu estou achando que o português vai jogar muito duro nessa prova de Mato Grosso do Sul. Como são 15 itens, eu coloquei a professora Flávia Rita. Professora Flávia Rita de português para jogar duro demais, né? Falei, professora, eu quero acertar essas questões aí. E isso, 15 itens de português, eu coloquei a professora Flávia Rita, referencial no Brasil. Tá certo? Professor, essas suas aulas servem para a OAB? Serve até para a NASA, né? Joga duro, nível, sabe, passa tudo. OAB, magistratura, MP, vai embora. Joga duro demais. Cientista da NASA, joga duro. Te joga tão duro que vai embora. Isso. Então, é o seguinte. Tá. E também nós iremos ter o aulão Adelante para agente escrivão da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Aulão Adelante para agente escrivão da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. E aí, eu também coloquei a professora Flávia Rita em português lá, beleza? Atendendo os pedidos. Lá em Mato Grosso do Sul, no aulão para escrivão e agente, eu vou trabalhar penal, processo penal de ação extravagante, vai ser comigo, tá? Mas tem um professor lá de constitucional, professora Ana Cláudia, né? Ana Cláudia, plantão na Claudinha, direito administrativo, tá bombando o pessoal que vai fazer agente. O pessoal do delegado tem que correr lá, né? Por exemplo, o pessoal do delegado, direito constitucional, o professor Bernardo Gonçalves, o professor voltando agora,
agora, né? Professor Marco Monteiro jogando duro demais na parte geral, tá certo? Eu vou entrar lá com a parte especial, legislação extravagante também, beleza? Professora Ana Cláudia, né? Em Direito Administrativo, então a equipe tá forte, a equipe está forte. Beleza, então, pessoal? Vamos lá, então, né? Vamos jogar duro. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma dica, né? Algumas dicas importantes acerca das pegadinhas que podem aparecer na sua prova quando você trata lá do princípio da territorialidade. Beleza? Quando você trata do princípio da territorialidade, veja que diversas pegadinhas podem aparecer na sua prova. E aqui eu vou bater algumas delas. Legal? É um assunto meio que chato, né, de estudar, professor, aquela territorialidade, aquelas regras, eu fico perdida, né? Fica tranquilo, né? A gente vai caminhar aqui. Eu vou dar algumas dicas aqui, tá certo? É claro que eu não vou esgotar o assunto, né? Aqui eu vou falar no máximo aí 40 minutos, não é isso? Veja que quando eu dou aula de territorialidade, eu falo quase 4, 5 horas só de territorialidade, né? Não, 4, 5 horas não, mas 3 horas e meia, 4. Beleza? Então eu escolhi alguns pontos aqui e vou bater em cima. Tá, eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte, olha, né, o princípio da territorialidade materializado lá no artigo 5º. E o artigo 5º menciona o seguinte, artigo 5º, professor, da onde? Pelo amor de Deus, filho. Vai lá, levanta, vai lá pegar o seu Código Penal. Tem que pegar. Não dá para acompanhar essa aula sem o Código Penal. Levanta, isso. Vai lá no quarto pegar, você está aí sentado no sofá, levanta da cama, isso. Pega aí seu material. Isso. Mas, professor, tá frio, vou ter que levantar, vai lá, pega lá. Olha que eu tô querendo quebrar teu galho. Quando você falar assim, professor, o código já tá aqui já. E já abri aqui no artigo 5º. Beleza, aí eu vou seguir. Já pegou o teu código? Eu te conheço. Professor, como é que você conhece? Eu te conheço. Você já pegou o seu código? Tá na mão aí? A gente pode seguir então? Tá aqui, beleza. Levantou, né? Beleza. Vamos lá, artigo 5º, né? Me ajuda aí. O artigo 5º menciona o seguinte. Vamos lá então, vamos segurar agora, né, pra gente começar, porque você vai começar a marcar, né? Eu vou estar aqui dando bizu, você marcando aí, beleza? Vamos lá, artigo 5º do Código Penal, princípio da territorialidade. O artigo 5º, né, tá lá, territorialidade, menciona o seguinte: aplica-se a lei brasileira, né, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Quando eu falo território nacional, veja, quando eu penso no sentido jurídico, eu estou pensando naquele espaço sujeito à soberania brasileira. É isso? A soberania nacional. Tranquilo? No sentido jurídico. Quando eu penso no sentido real, que eu também posso chamar de material, que eu também posso chamar de sentido efetivo, chamo no Perceba e digo. Veja, aí eu estou fazendo referência ao quê? A superfície terrestre, né? Superfície terrestre, veja, compreende aí também, ó, o subsolo, águas interiores, né? O mar territorial, as 12 milhas, né? Citada lá pela lei 8.617/93, né? As 12 milhas, que seriam aí o limite, né, do mar territorial, não é isso? E também o espaço aéreo correspondente, né, ao território. E quando eu trato do espaço aéreo correspondente ao território, existe uma teoria que fundamenta, né, ser considerada aí também território nacional. E o nome dessa teoria chama no Perceba e digo, e você vai anotar, Teoria da Soberania sobre a Coluna Atmosférica, chamei no Perceba. Moleque, aqui não é básico, né? O pessoal do Espaço Campo já se assustou, né? Eu nem deu para entrar aqui nessa parte, né? Peguei leve lá, o pessoal tava meio que, né? Então segura aí, pessoal do Espaço Campo, vamos completando a aula, beleza? Então segura a teoria que fundamenta a possibilidade de você considerar o espaço aéreo correspondente ao território nacional, ao subsolo, ao solo, né? Solo brasileiro como território brasileiro, é a teoria da soberania sobre a coluna atmosférica. Joga duro. Bacana? Tranquilo, é isso aí. Né? Peraí, pavilhão, né, é um princípio, né? A gente tá falando da teoria, né? Estamos aqui ainda. Legal? Bacana. Tranquilo. Bem, então, veja, é interessante, né, você dar uma lida lá na Lei 8.617.
a Lei 8.617, ela menciona, né, delimita o que seja território nacional, tá? Muito interessante você dar uma lida lá na Lei 8.617. Tá, então veja, de novo, lá no artigo 5º. O artigo 5º menciona: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Isso quer dizer que, em determinadas circunstâncias, aos fatos ocorridos dentro do Brasil, eu posso, veja, não aplicar a lei brasileira. Isso quer dizer que pode ocorrer fatos, né, dentro do território nacional que eu não aplico a lei brasileira. Que eu aplico, por exemplo, uma lei estrangeira. Uma lei estrangeira sendo aplicada dentro do território nacional. Então perceba, e eu digo, veja, eu já falei da territorialidade, eu mais à frente vou falar da extraterritorialidade, mas agora, quando eu falo da possibilidade de uma lei estrangeira sendo aplicada dentro do território nacional, eu estou falando da denominada intraterritorialidade, joga um alfa azul, intraterritorialidade. Um exemplo, né? Veja, um embaixador, né, um diplomata que venha cometer um homicídio dentro do Brasil, aplica-se a lei estrangeira a ele, mesmo que o fato ocorreu dentro do Brasil. Né? Então, veja, é uma lei de fora que é aplicada. Então, é intraterritorialidade. Né? A possibilidade de uma lei estrangeira ser aplicada a um fato ocorrido dentro do Brasil. Beleza? Te chamo no Perceba. Veja que quando eu falei do princípio da territorialidade, e aí, veja, ocorreu essa relativização, possibilitando uma lei estrangeira, veja, a aplicabilidade dessa lei estrangeira no território nacional, há uma flexibilização a esse princípio da territorialidade. Veja que a territorialidade aí não é absoluta, não é isso? Territorialidade aí não é absoluta, já que há a possibilidade da aplicação de uma lei estrangeira no território nacional. Tranquilo? Tá travando? Como é que tá aí? Como é que tá? Posso seguir? Beleza, eu estou falando que a territorialidade ela não é absoluta. Por quê? Porque pode ocorrer pode acontecer fatos, né, delituosos no território nacional que eu vou aplicar a lei estrangeira. Não é isso? Então não é absoluta, ela é o que? Relativizada, ela é o que eu vou chamar de temperada, ela é o que eu vou chamar de mitigada. Então a territorialidade, né, o princípio da territorialidade aqui, ele é um princípio da territorialidade o quê? Mitigado, relativizado, temperado. Beleza? Tranquilo? Legal? Até porque eu também posso aplicar a lei brasileira a fatos ocorridos fora do Brasil. Bacana? Tranquilo? Né? Então você tem essa relativização. Né? E qual é a pegadinha? Né? Eu sempre aqui vou falar, e aqui eu já começo dando zuque bloqueio, né? Firme, né? Na pegada. Sempre que aparecer algo aí que eu vejo que não está ligado à aula, vai ganhar um zuque bloqueio. O aulão Adelante, delegado de Mato Grosso do Sul, a pegada é essa. Não vou lá para dar básico, não. Eu, na verdade, eu não dou básico. Né? Eu nem aqui no Periscope, imagino lá no aulão. Eu estou indo para o aulão para destruir. Estou estudando muito forte. Estou indo lá no aulão para destruir, tá certo? E é assim que eu sempre fiz, dentro da minha humildade. Estou estudando. Beleza? A gente vai jogar duro. www.adelante.net.br. Corre lá que vai virar o lote. Volta aqui comigo. Então, olha só. Aí, o que eu vou fazer? Vou montar um azuque didático aqui, que eu vou abordar o ponto e aí eu vou apontar a pegadinha que pode aparecer na sua prova. Olha só que lindo, né? Armei essa didática hoje. Então, vem aqui para mim e eu digo o seguinte. Então, fica ligado que na sua prova ele pode falar assim, ó. O Brasil adota o princípio da territorialidade absoluta. Tu chama no Perceba e diz, aqui não. Né? E aí você vai saber fundamentar por que não é absoluta? Você vai. Porque você vai falar, olha, examinador, o artigo 5º, ele fala o seguinte, aplica-se a lei brasileira, aí ele, né, vírgula, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Então, se eu tenho uma convenção, um tratado, né, uma regra de direito internacional, relativizando isso, né, dizendo, ó, nesse fato aí vai se aplicar a lei estrangeira, nesse fato não se aplica a lei brasileira, eu tenho aí, então, uma mitigação do princípio. Então, o princípio não é absoluto, ele é relativo.
De onde eu busco esse fundamento? Do próprio artigo 5º. Sem prejuízo, entenderam? Por isso que é mitigada, relativizada, temperada. Beleza? Tranquilo, ele vai querer falar que é absoluta. Beleza? Tranquilo. E também você saber, né, que eu tenho a territorialidade, eu tenho a extraterritorialidade e eu também tenho a intraterritorialidade. Né? Intraterritorialidade, aplicação da lei estrangeira no território nacional. Intra, joga um alfa Zulu aí, joga um alfa Zulu, né? Joga um alfa Zulu. Bem, veja que é importante quando eu falei, né, por exemplo, um embaixador que cometeu um determinado crime no território nacional, vai se aplicar a lei estrangeira. Possa ser que esse embaixador venha cometer um crime, determinados crimes, em que ele não é punido lá no país dele, né? Não é processado, né? E não recebe uma pena. Olha que dependendo do crime, por exemplo, se for um crime de guerra, né? O Brasil, ele assinou, veja, um tratado, né, chamado Estatuto de Roma. Estatuto de Roma, veja, crimes cometidos contra a humanidade ou genocídio, por exemplo, veja, até é praticado, vamos supor que esse crime tenha sido praticado por um embaixador. Se ele não for punido no país dele, a competência para processar e julgar passa lá para o Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional, ele vai atuar de forma subsidiária. Beleza? Tranquilo, tranquilo, relaxa. Relaxa, né? Estamos aqui caminhando. O jogo tá duro. Veja que, como eu estou falando, né, que há essa relativização, como eu estou falando que o princípio da territorialidade ele é mitigado, ele é relativizado, ele não é absoluto, existem situações que eu não vou aplicar a lei brasileira. Eu já apresentei para você uma possibilidade, né? Crimes praticados por diplomatas no território nacional. Um exemplo. Possa acontecer ainda de que o navio esteja apenas por questões geográficas, veja, atravessando o território nacional, mar territorial, e um crime acaba ocorrendo no interior daquela embarcação. Veja que o território é nacional, né? Mar territorial nacional, mas se esse navio ele está apenas atravessando de forma inocente, não é isso? Perceba, né? Veja, sem causar, veja, qualquer prejuízo à paz, à boa ordem, à segurança do Brasil, né? E ele esteja passando de forma rápida, né? Contínua e rápida, não se aplica a lei brasileira aos fatos ocorridos dentro daquela embarcação. Professor, mas como assim Eu estou falando aqui do Instituto denominado de Passagem Inocente. O Instituto denominado Passagem Inocente, previsto lá no artigo 3º da Lei 8.617/93. O artigo 3º, ele menciona o seguinte, da Lei 8.617/93. É reconhecido aos navios de todas as nacionalidades o direito de passagem inocente no mar territorial brasileiro. A passagem será considerada inocente desde que não seja prejudicial à paz, à boa ordem ou à segurança do Brasil, devendo ser contínua e rápida. Professor, e se o navio, essa passagem inocente, o navio ele pode parar no mar territorial? Como é que é isso? Ou ele não pode parar? Ou se parar não é considerado passagem inocente? Olha que a Lei 8.617 menciona o seguinte, né? Nunca ouviu falar disso, né? Joga aqui, que aqui é alfa Zulu. A Lei 8.617 menciona o seguinte: a passagem inocente poderá compreender o parar e o fundear, mas apenas na medida em que tais procedimentos constituem incidentes comuns de navegação, ou sejam impostos por motivo de força ou por dificuldade grave, ou tenham por fim prestar auxílio a pessoas, a navios ou aeronaves em perigo ou em dificuldade grave. Essa passagem inocente, perceba, se o navio, esse navio ele pode parar no território brasileiro. Para quê? Por exemplo, prestar socorro. Ele pode parar, vamos supor, por questões fiscais, não é isso? Aqui menciona.
Então, veja, essa possibilidade de uma parada rápida não desconsidera, né, aquela roupagem da passagem inocente. Beleza? Então, veja, se o navio está apenas atravessando, né, o navio está apenas atravessando o território brasileiro, tá? O território brasileiro não é destino, tá certo? Está apenas atravessando o território brasileiro, ocorreu um homicídio dentro daquele navio, não se aplica a lei brasileira. Tá certo? Não se aplica a lei brasileira. É o que eu tenho aí, é o que eu vou chamar de passagem inocente, né? É a passagem inocente prevista lá na lei 8.617/93. Beleza? Né? Tranquilo. Cuidado, né? Cuidado que ele pode dizer o seguinte, ele coloca uma situação, né? Agora vamos dar a pegadinha. Dei aqui, agora vamos dar a pegadinha. Qual a pegadinha que o examinador pode fazer aqui? Ele coloca um navio privado passando no mar territorial brasileiro, aí ele fala, ó, o navio, veja, saindo de determinado país X, indo para o país Y, passando no território brasileiro, né, pode até falar de forma inocente. Aí ocorreu um homicídio dentro daquele navio, aí ele vai dizer, considerando que o crime ocorreu em território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Aí você, aqui não, porque trata-se aí da denominada passagem inocente. Veja que a lei 8.617, ela faz referência só aos navios, mas eu vou te chamar no percebe e dizer o seguinte, aplica-se também às aeronaves. Beleza? Uma aeronave que esteja apenas cruzando, né? Veja, o espaço aéreo brasileiro, ocorreu um homicídio ali dentro, não se aplica a lei brasileira. Deu para entender isso? O jogo tá duro? Né? Você achou que ia encontrar mesmice aqui, né? Não, aqui é o Fazulu. Isso, né? Privado, pode ser privado, não é isso? Pode ser privado, né? Joga duro. Então vem. Tá. E aí, eu tenho um navio, né? Olha aí, ó. Arroba Carlos Rangel, né? Professor Carlos Rangel joga duro demais. É o homem do direito comparado, né? Klaus Roxin, adoro um Roxin. Com charutão e tal, um vinho. Ele e o Montes. Os caras jogam duro, meu irmão. Vem pra mim, então. Se liga, porque agora eu tenho um navio. Tá certo? Bacana? Eu tenho um navio e esse navio acabou afundando em alto mar. Esse navio afundou em alto mar, ele acabou explodindo, né? Eu tenho destroços dessas embarcações. Rapaz, e tem uma parte dessa embarcação, veja, que ficou à deriva. E o Tício e o Mévio estão ali em cima daquela embarcação. E o Tício acabou matando o Mévio, né, naquela embarcação, nos destroços. A Alemanha jogando duro demais, em cima de uma parte daquele navio. Destroços, não é isso? De embarcações em alto mar. E aí, que território é esse? Né? Veja que agora eu não tenho mais embarcação, eu tenho um pedaço daquele navio. Veja que será considerado território, vai ser considerado território, veja, de onde aquela embarcação está matriculada. Entenderam? Mesmo que sejam destroços. Matriculado nos Estados Unidos, vai ser considerado, né, território americano. Aquele navio não se aplica aqui lei brasileira, não é isso? Em alto mar, mas veja, é um destroços daquele navio. Diferente se fosse um navio brasileiro. Deu para pegar isso, né? Bacana. Veja que lá no artigo 5º, parágrafo 1º, eu tenho o que eu vou chamar de território brasileiro por extensão. Né? Ele fala lá, ó, para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional. Aí diz, as embarcações e as aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Quando ele fala assim, ó, para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações. Né? Aí continua, e as aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Quando ele falou a serviço do governo brasileiro, está fazendo referência a privado. Tá certo? Então, ó, embarcações, aeronaves brasileiras, não é isso? De natureza pública ou, quando privadas, a serviço do governo brasileiro. Beleza? Ou, quando privadas, a serviço do governo brasileiro. Tranquilo? Onde quer que se encontrem.
E ele fala que é a extensão do território brasileiro. Veja que na sua prova pode aparecer, ele tira o nome, né, de território brasileiro por extensão e pergunta o seguinte, da redação do artigo 5º, parágrafo 1º, e pergunta se trata-se aí de um território brasileiro flutuante ou território flutuante. Território brasileiro por extensão também é chamado de território brasileiro flutuante. Joga dura aí, coloca um azul, né? Aí tu colocou uma seta, olha, pode aparecer assim na minha prova. Território brasileiro flutuante ou território flutuante. Beleza? É o território brasileiro por extensão. Isso, jogada dura, né? Pegada de monstro. Bacana? Tranquilo, tranquilo. Bacana, né? É isso aí. É isso aí. Bem, aí o artigo 5º, parágrafo 1º, ele continua, né? Ele fala, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou privadas, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar, tá? Beleza. É importante, quando a gente trata aí do princípio, né, do território brasileiro por extensão, eu também vou chamar de, ou melhor dizendo, quando eu trato, né, princípio não, quando eu trato aí lá do território brasileiro por extensão, que eu também posso chamar de território flutuante ou território brasileiro flutuante, beleza? Aí, veja, ele fala, né, ele menciona aqui, ó, embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública. Aí é o seguinte, eu tenho uma aeronave, tá certo? Eu tenho uma aeronave não, eu tenho uma embarcação militar, né, atracada lá na Argentina e ocorreu um crime dentro daquela embarcação. Veja que esse crime, perceba, ocorreu na Argentina, né, na Argentina. Esse caso é um caso, né, uma embarcação militar. É um caso de extraterritorialidade, sim ou não? Ocorreu fora do Brasil, né? Eu tenho um caso de extraterritorialidade, ocorreu um homicídio dentro de uma embarcação militar que está atracada lá na Argentina, fora do Brasil. Não é isso? Eu tenho um caso de extraterritorialidade, cadê você? Extraterritorialidade, ó, colocou sim, né? Vem cá então, vem cá aqui perto do tio, né? Vem cá perto do tio. Volta de novo aqui. Volta de novo. Professor, correu fora do Brasil, é extraterritorialidade. Vem aqui, filho, vem aqui, que a aula é territorialidade em pegadinhas e armadilhas. Vem cá, vem cá. Lá no artigo 1º, parágrafo 1º, ele fala, artigo 5º, parágrafo 1º, ele fala, para os efeitos penais, né? Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território brasileiro. Então, filho, cuidado. Ele coloca um homicídio ocorrendo na Argentina, veja, mas numa embarcação pública, num navio de natureza pública, numa embarcação militar. E aí ele fala o seguinte, o aluno, né, sabe que o fato ocorreu fora, eu vou jogar extraterritorialidade e ele vai vir. Aí você fala, aqui não. Aqui não, porque se é extensão do território brasileiro, aquela embarcação de natureza pública que se encontra lá na Argentina é território brasileiro. Então não é extraterritorialidade, sim territorialidade. E sim territorialidade. Então, se ligou? É territorialidade, não extraterritorialidade, muito embora o fato tenha ocorrido fora do Brasil. Olha que lindo. Eu tenho um caso de territorialidade com fato que ocorreu fora do Brasil. Porque quando? Quando o fato ocorrer num território brasileiro por extensão. Quando é que eu tenho um caso de territorialidade com fato ocorrido fora do Brasil? Quando for um caso de território flutuante, né? Um território brasileiro por extensão, por exemplo, um navio de natureza pública, pancada, né? Aí vem cá que tu tá querendo correr. Você tá achando que aqui é o básico? Básico não passa em concurso. Vem cá, não corre não, vem cá. Aí, perceba, eu tenho um homicídio que ocorreu dentro da embaixada brasileira lá na Argentina.
eu tenho um homicídio que ocorreu dentro da Embaixada Brasileira lá na Argentina. Professor, tá. Aí então, professor, é um caso de territorialidade, né? Por quê, filho? Ah, porque, veja, essa embaixada brasileira na Argentina é território brasileiro. Não, filho, não. Joga, não perceba, vem cá. Isso, embaixada brasileira não está no conceito de extensão do território brasileiro. Cadê? Olha lá no 5º, parágrafo 1º. Para efeito penal, considera-se como extensão do território brasileiro. Está embaixada aqui, filho? Tá? Não tá. Entenderam ou não? Então, veja, a embaixada brasileira lá na Argentina é território argentino. Como embaixada, como embaixada argentina aqui no Brasil é território brasileiro. Princípio da reciprocidade, chama, não perceba. É isso? Entenderam ou não? Isso, embaixada estrangeira no Brasil é território brasileiro. Você não pode ocorrer a questão da violabilidade por questões de tratados internacionais. Você não pode prender ninguém em flagrante lá dentro, joga duro. Mas não é porque é considerado território estrangeiro, não. Ah, não posso entrar que é território estrangeiro, não, filho. Isso. Embaixada estrangeira no Brasil é território brasileiro. Como embaixada brasileira em território estrangeiro, veja, chama no percebe e digo, é território estrangeiro. Entendeu? Você também, lá você não tem a violação pelo princípio da reciprocidade. Entendeu? Ó, não pode, então, ó, não pode entrar aqui, aqui também não pode. Mas isso não quer dizer que seja um território brasileiro. Isso. Vem cá então, vem cá, não corre. Você tá querendo correr agora com o jogo, tá ficando doido. O pessoal do espaço do campo tá ficando doido aí, né? Eu não aprofundei dessa forma lá, né? Porque sabe como é que é? O pessoal ficou meio com medo. Falou que joga muito duro. Só deu uma pegada. Vem cá, não corre. Vem cá. Eu falei pra você que eu tenho um navio de guerra. Isso. Eu falei pra você, vamos prestar atenção que o jogo tá duro. A aula tá na pegada. Eu falei pra você, isso. Vamos segurar, né? Vamos cair. Territorialidade delta é isso aqui, parceiro. Eu falei pra você que considera-se extensão do território nacional. Veja, vamos lá no 5º parágrafo 1º, né, no chamado território flutuante. Considera a extensão do território nacional embarcações e aeronave brasileira de natureza pública ou, quando privada, a serviço do governo brasileiro. Não falei isso? Não falei isso? Sim ou não? Sim ou não? Falei, não falei? Sim ou não? Isso. Sem correr. Sim ou não? Falei, não falei? Você está seguindo a aula aí. Você entrou agora na aula que você já tá perdido, né? Falei, não falei? Coloca aí para eu seguir, senão eu não vou conseguir. Sim, beleza. Então vem cá. Eu tenho uma embarcação, vamos mudar agora. Eu tenho uma embarcação militar. Isso, vamos segurar. Bomba de corações, explode de corações. Explode. Fala, pai, só peguei bizu hoje. Só peguei bizu. Já estudei, caramba, diversas vezes territorialidade, mas hoje tá danado, professor. Caramba, parece que eu tô pela primeira vez que eu tô estudando. Vem cá. Treino é treino, né? O jogo é duro. Vem cá. Eu falei pra você, eu falei pra você que a extensão do território brasileiro embarcações e as aeronaves brasileiras de natureza pública, não é isso? Onde quer que se encontre, né? E as privadas a serviço do governo brasileiro. Aí eu dei um exemplo de um navio de guerra que estava lá na Argentina, e um fato ocorreu lá dentro desse navio. Aí eu falei, cuidado, que ele vai jogar extraterritorialidade para fazer confusão na sua cabeça, considerando que o fato ocorreu fora do Brasil, e você entrar. Só que você não pode. A prova apresenta um fato que ocorreu fora do Brasil? Sim, se liga. Vê se esse fato não ocorreu num território brasileiro por extensão. Porque se ocorreu num território brasileiro por extensão, é territorialidade não extra. Entenderam? Bem, professor, isso você já falou. Isso. Aí eu tenho um navio argentino. Esse navio argentino está atracado aqui no Brasil. E navio argentino atracado no Brasil, será que eu vou aplicar a lei brasileira? E eu tenho que falar que esse navio tem natureza pública.
não aplica a lei brasileira. Não aplica a lei brasileira. Navio militar atracado no Brasil não aplica a lei brasileira. Por que eu não vou aplicar a lei brasileira? Se liga. Não vou aplicar a lei brasileira porque princípio da reciprocidade. Navio de natureza pública, né, ou privada a serviço de um governo estrangeiro, navio de natureza pública estrangeiro, não é isso? Veja, ou privado, quando a serviço, exatamente, né? Quando a serviço do governo estrangeiro, te chamam no PCB, princípio da reciprocidade. Já que eu posso considerar a extensão do território lá, então aqui eles têm que considerar a extensão do território também. Deu para entender isso? Coloca aí princípio da reciprocidade, chama na oral, né? Vai perguntar o candidato. Veja, aplica-se a lei brasileira, né, aplica-se a lei brasileira a um fato ocorrido no navio, né, veja, estrangeiro de natureza pública, chama, não perceba, fala, excelência, nós temos aqui no artigo 5º, parágrafo 1º, né, o território brasileiro por extensão, que eu também posso chamar de território flutuante, que eu também posso chamar de território brasileiro flutuante. E, excelência, veja que aqui, né, eu trato, na verdade, de territorialidade, não extraterritorialidade. Então, por questão de reciprocidade, princípio da reciprocidade, se esse navio ele é de natureza pública ou privada a serviço do governo estrangeiro, natureza pública, claro, navio estrangeiro, natureza pública, né, lá de natureza, né, daquele governo, né, natureza pública de lá, tá certo? É a reciprocidade, não é isso? Tranquilo, né? Não se aplica aí a lei brasileira. Bacana, tranquilo, né? Isso a gente está falando aqui, né? De regras, né? De regras. Tranquilo, legal. Bacana, bacana, bacana. Bem, importante saber também lá no artigo 5º, parágrafo 2º, que ele fala o seguinte, que é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves e embarcações estrangeiras. De propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Se liga aqui, se liga. Quando ele fala assim, ó, embarcações estrangeiras, quando ele fala, é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, coloca uma setinha e fala, ó, desde que essa embarcação ou aeronave não esteja a serviço do governo estrangeiro. Porque se está a serviço do governo estrangeiro, é considerado território estrangeiro, né? Por extensão. Joguei duro. Aí você, né? Se é uma embarcação, veja, propriedade privada, mas está a serviço do governo estrangeiro, eu não vou poder aplicar a lei brasileira. Porque vai ser considerado um território estrangeiro por extensão. Tranquilo aí? Deu para pegar essa? Porque ele fala aqui, ó, de propriedade privada. Deu para pegar isso? Beleza? Né? Tranquilo, né? Pessoal, a gente aqui vai, né? Não dá pra gente ficar aqui pegando todos os casos da lei, não. Tá certo? Eu aqui escolhi alguns pontos que eu tô batendo. Que é pontos que você não conhece. Coisa que você já conhece, saca? Não vou perder tempo aqui. Beleza? Né? Veja, falar daqueles princípios, tá lá, né? Que fundamentam a extraterritorialidade. Alguns princípios eu vou até falar, beleza? Eu tô falando aqui de coisa que tu nunca viu na sua vida, filho. É isso. Beleza? Tranquilo? Né? Intraterritorialidade. Bacana? Vamos lá, volta aqui. Bem, agora eu começo a falar da extraterritorialidade. Agora sim. Veja, a possibilidade da aplicação da lei brasileira a fatos ocorridos fora do Brasil. Esses fatos ocorrem fora do Brasil e veja, o território não é um território flutuante, não é um território brasileiro por extensão. Agora, o território é um território estrangeiro. Beleza? Território estrangeiro. Veja que a extraterritorialidade, né, a possibilidade da aplicação da lei brasileira a um fato ocorrido fora do Brasil, veja, essa extraterritorialidade, ela pode ser incondicionada, como por exemplo no inciso 1, né? Ele menciona, ó, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, ou seja, território estrangeiro. Aí tá, inciso 1, territorialidade incondicionada. E aí depois eu vou dizer, né, veja, professor, mas por que você sabe que a territorialidade é incondicionada? Tá,
Vamos lá no artigo 7º, parágrafo 1º. Vamos lá no artigo 7º, parágrafo 1º. O artigo 7º, parágrafo 1º, ele fala: nos casos do inciso 1, que é o que eu vou começar a tratar, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Ou seja, independente dele ter sido absolvido ou condenado no estrangeiro, vai se aplicar a lei brasileira. Beleza? Quais são esses casos? Tá. Contra a vida ou liberdade do presidente da República, contra o patrimônio, fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, território, do município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Veja que o que fundamenta essa aplicabilidade da lei brasileira é fora do território nacional, né? Quando, veja, a conduta recai, por exemplo, nesses bens jurídicos, é proteger. Né? Então aqui você tem a aplicabilidade de um princípio, né, que fundamenta a aplicação, proteger esses bens jurídicos, para dizer a verdade, né? E aí você tem um princípio que fundamenta a aplicação da lei brasileira nesses casos, né, que eu vou chamar aí de princípio da defesa, princípio real, né, ou princípio da proteção. Beleza? Princípio da defesa, princípio real ou princípio da proteção, tá? E tem na letra D ainda, fala lá de genocídio quando a gente for brasileiro domiciliado no Brasil, beleza? Tranquilo. Bem, o que eu queria falar com vocês é o seguinte. Veja que aqui, ainda que o agente seja absolvido ou condenado no estrangeiro, aplica-se a lei brasileira. Pois bem, o Tício praticou, né, um homicídio, não é isso? Praticou um homicídio, veja, em face do presidente da República, né? Presidente da República, né? Nossa República aqui no Brasil, né? E ele praticou esse homicídio lá fora, beleza? Lá fora, né? Tô falando presidente da República do Brasil, o cara tá jogando Obama, né? Quebra o meu galho, né? Presidente da República, é isso? Legal, né? Bem, vamos lá. vamos lá. Tá. Primeira coisa que você tem que se ligar, né? Praticou um homicídio em face do presidente da República, né? Que já ganhou um outro bloqueio. Veja que eu tenho um homicídio. Primeira coisa que você tem que se ligar e conhecer, né? É a Lei de Segurança Nacional, não é isso? Veja que trata-se de um crime contra a segurança nacional. Isso, porque você vai ver lá na Lei 7.170/93, lá no artigo 26, o artigo 26 menciona, ó, caluniar ou difamar o presidente da República, ou do Senado Federal, ou da Câmara dos Deputados, ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhe fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação, o 26. Aí, o 29, ele menciona o seguinte, constitui crime ainda, matar qualquer das autoridades, essas autoridades que eu falei agora, porque ele fala, ó, referidas no artigo 26. Então, veja, um homicídio, né? Um homicídio, né? Praticou um crime atentando contra a vida, né, do presidente, não é isso? Bacana. Você tem aí a pena de 15 a 30 anos. Beleza? Tranquilo. Por esse homicídio, tá certo? O Tício foi condenado a 15 anos aqui no Brasil. A extraterritorialidade é incondicionada, não me interessa, né? Se ele foi absolvido ou condenado lá, tá certo? O Tício foi condenado a 15 anos aqui no Brasil, beleza? E lá nos Estados Unidos ele pegou 10 anos. O Tício foi condenado a 15 anos no Brasil e nos Estados Unidos ele pegou 10 anos, beleza? Bem, professor, peraí, mas ele foi processado 2 vezes, sim. No Brasil e nos Estados Unidos, sim. Mas será que não ofenderia o princípio do nebis idem? Será que não ofenderia o princípio do nebis idem? Bem, veja que para não ocorrer ofensa ao princípio do nebis idem, tá certo? Você tem, o legislador, veja, idealizou, né? Projetou, inclusive, na lei, tá certo? O artigo 8º, que trata lá da detração penal. Porque, já que a extraterritorialidade é incondicionada, tanto se esse agente for absolvido ou condenado, ele vai receber uma pena aqui, você tem que ter uma compensação. Bacana? Senão você vai ter o nebis idem, sendo punido 2 vezes pelo mesmo fato. E aí o artigo 8º, ele menciona a pena cumprida no estrangeiro,
né? A pena cumprida no estrangeiro. Aí o artigo 8º menciona: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Então, coloca uma seta e fala: olha, esse artigo, né? Veja, esse artigo ele impede o ne bis idem. Esse artigo ele impede o ne bis idem, tá certo? Esse artigo ele impede a ocorrência do ne bis idem, ou seja, a pessoa ser punida 2 vezes pelo mesmo fato. Então eu estou falando que o Tício, ele pegou 15 anos no Brasil e pegou 10 anos lá nos Estados Unidos, né? Foi condenado a 10 anos nos Estados Unidos e 15 anos no Brasil. Lá nos Estados Unidos, ele cumpriu 10 anos, né? Nos Estados Unidos, ele cumpriu 10 anos, tá certo? E aqui no Brasil ele foi condenado a 15. As penas são diversas. Se as penas são diversas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair. Beleza? Eu tenho que subtrair, né? Aplicando aqui o raciocínio do artigo 8º, a detração penal. Então, eu vou diminuir 15 menos 10. Quanto tempo de pena ele vai pegar no Brasil? 5. Beleza? 5. Eu tenho que diminuir o tempo de pena que ele cumpriu no estrangeiro. Beleza? Tranquilo? Beleza. Vem aqui. Beleza. Segundo caso, né? Vamos lá. Agora o Tício, ele praticou um tráfico de drogas nos Estados Unidos e foi condenado a 6 anos, né, de reclusão nos Estados Unidos. No Brasil, pelo esse mesmo tráfico, ele pegou 10 anos. Ele cumpriu 6 anos lá nos Estados Unidos, tá certo? Agora ele praticou um tráfico de drogas. Estados Unidos, ele pegou 6 e aqui no Brasil, 10. Quanto tempo ele vai ter que cumprir aqui no Brasil? Joga duro aí, joga. Né? Você vai chamar no cálculo, né? Vai lá, joga duro aí. Joga duro. Quanto tempo? Ele pegou 6 nos Estados Unidos e 10 no Brasil. Só que ele já cumpriu 6 lá, cumpriu a pena lá. E aí? Tráfico de drogas, tá certo? 4, né? 4, né? Bacana. 4, bacana. Jogando duro demais, né? Mais alguém aí? Mais alguém? Isso, né? Diversa, né? É diversa, né? Isso. 10 menos 6 dá 4, né? Bacana. Tá bom de matemática, né, filho? Você tá bom de matemática. Mais alguém? Mais alguém? Praticou um tráfico lá, né? Cumpriu, foi condenado a 6. Aqui no Brasil foi condenado a 10. Né? Não é idêntica, não. Se eu for falando que no Brasil ele pegou 10 e lá e foi condenado a 6, como é que são idênticas? Beleza? Isso, 4, né? Isso. Bacana, né? Isso aí. 4, né? Guerreiro, vem cá comigo. Vem cá. Olha aqui. Presta atenção agora. Vem cá. Vem cá. Olha. Tu quer passar para delegado? Tu estuda com maldade. Não vai igual bobão em questão de prova. Né? É 4, né? É 4. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá pertinho de mim. Tá pertinho da tela? Vem cá. Guerreiro, se liga. Quando é que eu tenho... quando é que eu vou aplicar uma pena a uma pessoa que já cumpriu pena lá? Nos casos de extraterritorialidade, o quê? Incondicional? Nada. Vai lá e acha tráfico de drogas no inciso 1. Vai lá. Vai lá e acha tráfico de droga no inciso 1, guerreiro. Vai lá e acha. Tem tráfico de drogas lá no inciso 1? Tem. Quando a extraterritorialidade é incondicionada? Você achou aí? Você achou? Você achou? Não, né? Não, né? Então, guerreiro, vem cá. Vem cá, não chora não. Vem cá. Se liga no que eu vou falar. Olha, o tráfico de drogas não está no inciso 1. E aí, quando você analisa o inciso 2, que trata da extraterritorialidade condicionada, o inciso 2, ele menciona, né, o artigo 7º, né, do inciso 2. Aí está dizendo: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Inciso 2. Que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou-se a reprimir. Olha, tráfico. Né? O tráfico entra aqui. Condicionada. Beleza? Um exemplo. Professor, mas condicionada...
É, filho, tem as condições. E as condições estão aonde? Lá no parágrafo 2º. No parágrafo 2º ele fala o seguinte, olha, nos casos do inciso 2, ou seja, nos casos da extraterritorialidade condicionada, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Concursos são cumulativas. O agente entrar no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado o fato, está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, D, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Ele não vai pegar pena nenhuma no Brasil, filho, porque já cumpriu. É caso de extraterritorialidade condicionada. É caso de extraterritorialidade condicionada. E o examinador ele coloca o cálculo certinho, igual o CESP fez. Você vai, faz o cálculo, dá certinho 4, você marca 4, vai ganhar no meio da cabeça. Então se liga, quando ele der uma situação em que você começa a pensar em detração penal, tu tem que se ligar. Por quê? Porque a detração penal do artigo 8º só se aplica à extraterritorialidade incondicionada para afastar o nebis idem. Porque ali, mesmo que o cara tenha sido punido no estrangeiro, ele é punido no Brasil. Então, para não haver o nebis idem, você aplica o artigo 8º. Agora, quando é extraterritorialidade condicionada, não há que se falar em detração. Por quê? Porque uma das condições é o cara não ter cumprido a pena. Aí o CERP montou uma questão dessa, linda questão, numa prova, acho que foi da PRF, e todo mundo fez o cálculo, deu certinho. E o examinador foi mal, que ele colocou o cálculo certinho, dando 4 lá, acho que era mais ou menos isso. Chamava lá na subtração, opa, beleza, 4, pim, certo, no meio da cabeça. Entenderam? Bom, aqui eu não dou básico, né? Então não sai igual um doido fazendo conta, não vai na dele, não. Veja se o caso não é de extraterritorialidade condicionada. Porque se é de condicionado, o cara já cumpriu pena lá, você não pode aplicar detração. Por quê? Porque uma das condições é não ter cumprido pena. Então você nem vai aplicar a lei brasileira. Né? Entendeu? Então, conclusão. O artigo 8º, que trata da detração penal, aplica-se somente aos casos de extraterritorialidade incondicionada. Deu para entender isso? Isso. Né? Isso. Agora eu tenho o Tício, né? Chamo, não percebe, digo. E ele foi lá e subtraiu a carteira do presidente da República, né? Um hotel lá na Argentina. Eu tenho extraterritorialidade condicionada ou incondicionada? Olha, vítima é o presidente da República, hein? Eu tenho uma extraterritorialidade condicionada ou incondicionada? E aí? Vítima é o presidente da República, né? Subtraiu a carteira do presidente da República lá na Argentina. Eu tenho extraterritorialidade condicionada ou incondicionada? E aí? Né? E aí? Incondicionado que é presidente da República, não, filho. Vem cá, calma. Vamos lá no inciso 1. No inciso 1 ele fala, ó. Vamos lá no inciso 1, que fala da incondicionada. Professor, mas tem presidente da República? Eu sei que tem, vem cá. Aqui é a aula da pegadinha e armadilha. Ó, o aulão adelante, delegado em Mato Grosso do Sul, a pegada é essa. Eu não tô aqui, veja, eu vou para lá para arrebentar com tudo, né? Essas e outras lá. O jogo vai ser duro demais. Eu pensei que eu fosse falar aqui 30 minutos, aí já tô com 53 minutos. O jogo foi muito duro hoje. Veja que lá no inciso 1, ele fala, ó, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente. Não entra patrimônio. Então, quando for patrimônio, mesmo que a vítima seja presidente, é condicionada. Joguei duro com você. A pegada foi essa. Foi uma pegada muito de monstro, né? Pegada de monstro. Veja, eu não tenho básico, né? Joga no Zuckerberg, tá certo? Professor, hoje o jogo foi duro demais, né? 53 minutos. É claro que não se esgota o assunto aqui, tá certo? Mas a gente, né, pegou as principais pegadinhas que podem aparecer na extraterritorialidade, viu? Viu como você não sabe territorialidade e extraterritorialidade? Aí agora né? Tem que ter o Zuc aqui pra eu relaxar, né? Pegada foi de monstro, né? Bacana, você não vai cair nessa não, né? De sair subtraindo direto não, né? É isso aí. O aulão adelante, a pegada é essa. Site www.adelante.net.br. Vai lá porque vai virar o lote. Beleza?
O jogo foi duro, né? Pera aí que ainda não acabou, não. Vem cá, não corre não. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, não corre. Vai lá, vai lá. Não acabou, não. Quase que eu esqueço aqui. Vem cá. Vai lá no artigo 7º. Vai no artigo 7º, parágrafo 3º. O artigo 7º, parágrafo 3º, ele fala, ainda estabelece mais duas condições. Quando, por exemplo, veja, ele fala, ó, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Né? Ó, fundamentando aqui o princípio da personalidade passiva também. Eu vou chamar no PC e vou dizer o seguinte. Aí ele fala o seguinte, ó. E quais seriam essas condições? Não foi pedida ou foi negada a extradição, ou não houve ou não foi pedida ou negada a extradição, não é isso? B. Houve requisição do Ministro da Justiça, né? Veja, importante. A doutrina chama, tá? O parágrafo 3º seria uma extraterritorialidade hipercondicionada. Hipercondicionada, por quê? Porque dá mais duas condições além das previstas lá no parágrafo 2º. É uma extraterritorialidade hiper. O que é uma extraterritorialidade hipercondicionada? Você chama no PCeba, joga lá no parágrafo 3º e fala, são mais duas condições estabelecidas pela lei. Quando, por exemplo, eu tenho aplicabilidade da lei brasileira, né? É quando o crime é cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Bacana? Aí chama na hiper, né? Que aí tu já fecha com tudo. Você tá me recebendo aí, né? Eu sei que você está aqui, não parou. Mas veja, então quase... E aí deu uma hora, não tem como, né? Pegada foi de monstro mesmo. Não tem como. Eu tento ser simplista, mas não dá. É hiper, parágrafo 3º. Chama de extraterritorialidade hipercondicionada. Beleza? É isso aqui. Dá um... Deu pra suar, né, pessoal? Foi cruel, hein? Foi boa? O jogo foi duro. Aulão PMDS, a gente vai fazer. Macapato, estamos pensando ainda. Thalita jogou duro, Thalita? Thalita não, né? Taliane. Sim, a aula foi pesada, parabéns. O pessoal, né, que lá do Espaço Campo deve ter ficado meio assustado, né? Faz essa complementação, beleza? Aqui ia pegar mais um pouquinho pesado, né? Não peguei tanto assim, mas tá aí. Né? Que a gente deu uma pegada mais firme, né? Que tem um pessoal que faz delegado, faz MP, magistratura e NASA, né? Cientista para NASA, a gente trabalha aqui também. Aqui é preparatório para tudo, né? OAB, NASA, MP, explode. O Zuckerberg, ele serve para tudo, né? É isso aí. Então, bom, né? Essas pegadinhas poderiam te derrubar lá na territorialidade. A gente fez um trabalho bom aqui hoje, né? Gostei. Essas pegadinhas, né? Aqui não, né? Cara, eu queria ter alguém, né, que tivesse me ajudado quando eu estava na minha preparação, porque... Poxa, vocês têm que dar graças a Deus, tá? Aula dessa, né? A gente faz de coração, sabe disso. Não é porque eu sempre falo isso, não é porque é gratuito que eu faço de qualquer jeito. Ou eu venho para arrebentar com tudo, ou eu não faço. E mesmice eu não dou. Mesmice... Né? Mesmice tu tem aí. Aqui não. Aqui é jogo duro. Sempre foi. Vocês sabem disso, né? Ou entra pra rachar ou não entra. Você acha que... eu já sei. Vou nem assistir essa live do Zuki, não. Aplica-se a lei brasileira, território brasileiro. Tá bom. É isso aí, galera. Valeu, pessoal.
cansativo, cara. Quando ao vivo, né? A gente fica cansado aqui. Raciocínio é rápido, os exemplos, enfim. Depois de hoje não é isso. Pessoal, quer me agradecer? Bomba de corações aí, que eu tô lá atrás nesses corações. Bomba de corações aí, senta o dedo. Isso, a boa cirurgia, a colega vai fazer cirurgia ali, acho que é o colega, né? Bomba de corações, senta o dedo aí, valeu? Pessoal, então, bacana, né? Vai prestigiar nosso aulão, né? Vai prestigiar nosso aulão lá em Mato Grosso do Sul, né? Dia 19, né? Nem sei, 19 de agosto, nosso aulão lá em Mato Grosso do Sul, né? Prestigia lá, entra lá no site. O jogo vai ser muito duro, a gente está fazendo uma aula muito bacana lá, com diversas informações, mais de 250, 270 questões, né? A gente vai trabalhar lá, beleza? Eu tô aqui fazendo meu estudo, por isso que eu tô meio que sumido, né? Porque eu tô estudando, né? Eu sempre faço minha revisão, muito concentrado, eu fico muito concentrado, saca? Eu quero, sabe, dar o melhor lá, beleza? E essas informações aqui, mais o aulão, né? Você vai muito forte para uma prova dessa. E o que a gente abordou aqui cai mais em prova oral, né? Se for o caso, mas pode cair numa discursiva também. A gente jogou muito duro aqui, né? Vendo os pontos que o examinador pode tentar te pegar quando fala de territorialidade, não é isso? Veja, o básico você já sabe, né? A parte da decoreba aqui você vai matar. Agora, isso aqui que é o raciocínio dentro da territorialidade, é o raciocínio jurídico, isso aí a gente trabalhou hoje. Beleza? E as pegadinhas que aparecem em cima disso aqui. Beleza? Então foi uma aula, né, de territorialidade em pegadinhas e armadilhas. Legal? Então, adelante focado, jogando como? Sempre, eternamente, muito duro. Tchau, tchau.